A IASIS é o coordenador do Observatório de Políticas de Ação Afirmativa do Sudeste, COPAS, e também um dos criadores do LEAFRO aqui em Nova Iguaçu. Aís, qual seria a avaliação que você faria neste momento do impacto das políticas de ação afirmativa no Brasil? Bom, as políticas de ação afirmativa no Brasil, elas são uma reivindicação antiga dos famosos movimentos negros, né? Principalmente da nossa ancestralidade, que já lutavam por isso. Herdeiros aí do movimento da década de 30, depois com o grande Abdias Nascimento, Guerreiro Ramos, que já pediam em 1950 cotas para negros nas universidades. Custou, mas veio, né? E temos aí todo um antecedente de intelectuais negros no Rio de Janeiro, na imprensa negra, que já colocavam a questão das relações étnico-raciais, da sua democratização no Brasil, né? Tem aí o Filó e outros que são pessoas de cuja fonte nós sempre bebemos, né? Sempre bebemos. E eu entendo que as políticas de ação afirmativa no Brasil, elas têm tido um impacto muito grande. Talvez o mais importante deles seja forçar essa sociedade branca, eurocêntrica, cristã, a rediscutir essas relações, nas quais o negro sempre aparece, quando aparece, como reduzido a quase zero, né? Se a gente pegar, por exemplo, a fundação do Brasil, que do meu ponto de vista se dá na década de 30 com Lamacunaíma, que é aquele índio preto que sai andando pela floresta, toma um banho e sai do outro lado louro de olhos azuis. Quer dizer, o fenótipo é indígena e negro, mas está aí ele como branco. Esse é o nosso Brasil. Brasil que nunca olhou para aquilo que ele chama de povo, se é que ele tem povo. Eu imagino que o Brasil tem povos, com tradições, com línguas, com costumes, mas como sempre se faz na criação dos países, né, há muitas coisas aí a serem esquecidas e outras a serem potencializadas. No nosso caso, discutir, assumir essa face racista desse país, isso está sendo potencializado realmente pelas políticas de ação afirmativa, não só na universidade, mas também fora dela. Vindo para cá hoje, por exemplo, eu ouço uma entrevista numa das rádios, que eu não vou fazer propaganda delas, em que o técnico do Flamengo, Oswaldo de Oliveira, diz as pressões que ele sofre, e uma delas é racista. Ele ouviu a seguinte afirmativa: pois é, deixaram de contratar o Oswaldo de Oliveira, um branco louro, para contratar alguém que tem o pé na senzala. Ou seja, isso jamais seria dito há um tempo atrás, né? Essa representação do negro como quem tem o pé da senzala e nunca saiu de lá, segundo eles, jamais seria colocado. Mas pós-Durban e com as ações afirmativas, aí a coisa muda de figura. O que era velado se torna explícito, o que era obscênico se torna cênico. Quais são, na sua visão, os limites dessa política? Até onde se pode chegar e o que elas não podem alcançar? Partindo do princípio de que políticas de ação afirmativa são emergenciais e temporárias. As políticas de ação afirmativa, elas possuem um conjunto de metas que, para serem atingidos, demoraria aí alguns séculos. Entendo que elas estão pouco a pouco conseguindo, se pegar, por exemplo, no caso das universidades públicas, por exemplo, a Lei 12.711, ela ainda é essencialmente social, é questão de classe, mas tem lá 25% de 50% que é para pretos e indígenas. Perdão, isso é muito importante porque vai de encontro àquela ideia que se vende de que as políticas de ação afirmativa estariam prejudicando os pobres brancos. Pois é, né? Na verdade não é assim. O corte é de classe. 50% para livre demanda, 50% para escola pública. Depois, dentro desse, você estratifica por renda. E lá no finalzinho, sobra um pouquinho lá para pretos, pardos e indígenas. Se eu for para a área, por exemplo, do trabalho, a lei de cotas no mercado de trabalho, essas também estão abrindo fronteiras. Então, são possibilidades para os egressos dos alunos que na universidade entraram pelas políticas de ação afirmativa encontrarem alocação no mercado de trabalho. Limite. O racismo está na alma do povo brasileiro. Então, eu acho que as ações afirmativas, elas podem criar pequenas oportunidades objetivas no mercado de trabalho, mas
não são potentes e nunca serão para acabar com o racismo. Aí esse é um de seus limites. Elas nem pretendem isso exatamente, né? Efetivamente não pretendem. Elas deveriam ser políticas de reparação, mas nem isso são, porque se for reparar, aí não sobra Brasil. É muita coisa. Muito obrigado e muito sucesso no seu trabalho. Obrigado, eu é que agradeço a oportunidade.